Você está ao vivo agora. Bom dia a todos, um belo domingo e simbora para mais um café com casal. Estamos aqui, ó, firmes e fortes. Bom dia, pessoal. Ai, simbora. Estamos aqui. Hoje os assuntos estão, ó, maravilhosos, como sempre. Vamos seguir. Bom dia, simbora mais um café com casal, onde a gente traz o pilar da espiritualidade aqui. A gente fala dos livros e quando eu consigo eu trago esse olhar mais sistêmico também. A gente traz aí um olhar para a vida, abrangendo a espiritualidade, mas um lugar para a vida. Vambora? Vamos. Você quer mandar para suas amigas? Vamos mandar para 5 amiguinhas? 5 amigas para estarem com a gente aqui. Os assuntos estão lindos. Maravilhosos, como sempre. Está bem interessante. Bora falar da vida. Pronto. Mandei aqui para as pessoas conhecidas. Simbora nós. Enviado para as pessoas. Vambora. Primeiro a gente lê um livrinho de entrada, que é O Vida Feliz, da Joana. Faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Exame de consciência, né? É muito louco isso, né? Se todas as vezes a gente parar para avaliar... Para olhar os nossos ações, né? O que a gente exatamente faz, né? o nosso comportamento, o que a gente tem feito. Exame de autoconsciência mesmo. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. A gente nunca pensa que a gente é o ofensor, e sim o ofendido, né? É impressionante. E aí, que lugar nós estamos, né? Se a gente pensar no lugar da vítima, em que lugar estamos? Ou do perpetrador? Sou eu? Não, e aí se eu tô no lugar do que sou ofendido, eu sou a vítima, né? Uhum. O outro sempre vai ser o algoz, né? O outro vai ser sempre o agressor. Em que lugar eu estou? Quando a gente olha por esse âmbito, Sim. que o problema sempre tá lá fora. O problema sempre vai ser o outro. E aí? Ou foi a gente que não soube dizer o não, ou foi a gente que aceitou aquilo. Ou o nosso comportamento mesmo, né? Sim. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erros, apressa-te. Ao descobrir Os erros, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não preserve em erro, seja qual for a justificação. a gente sempre gosta de justificar que eu tenho isso. Ontem eu tava conversando com a gente tava no movimento aqui de constelação e ontem a gente conversou sobre, ela frequenta grupos de codependente. E é bem interessante porque eu não conheço, então se chama Coda, que a origem vem do AA. E tem vários grupos desse. E ela contou de algumas amigas borderline, né? E quantas pessoas querem estar nesse lugar? E vão se justificar porque eu sou border, porque eu sou ansioso, porque eu sou deprimido, porque a gente não quer sair desse lugar e a gente fica se justificando
com os rótulos. Porque a minha mãe é narcisista, porque o meu pai é tóxico. E a Sempre gente... se vitimizando. Então ele fala aqui, né? Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Então, o quanto a gente precisa fazer a nossa autoanálise, e o outro texto que a gente vai ler é um texto muito profundo, porque no final das contas não teve final feliz. Não teve happy end dessa Não vez. teve happy end no outro livro. Mas o quanto... essa autoanálise, gente, é diária. Porque senão, para onde que nós vamos? Em que lugar você tá? Da vítima... do algoz ou do salvador? Ou do Salvador. Onde você está nessa história toda? Então, é necessário fazer sempre uma autoanálise da autoconsciência do meu comportamento. E tá tudo certo eu querer ficar com aquele bichinho ali do meu lado, dizendo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Pelo menos eu tenho ele pra mim. Pelo menos eu tenho ele ali. E aí foi o que essa mulher que frequenta esse Coda, e ela tá ótima. E quantos estão lá e não dão conta, vão embora na hora que eles veem que vão melhorar, porque vai levar para o lugar do adulto. Vai te levar, e aí não voltam, caem mais, afundam, aí quando estão bem ruim, Bem no poço, volta pra reunião. E tem gente que vai e depois não volta nunca mais. Não, porque lá você vai ter saída, sabe? Lá você vai ter saída, lá vai um lugar para você fazer sua autoanálise todos os dias. E quantas vezes a gente não quer esse lugar? Não quer esse lugar de amadurecimento, não quer. E a relação com os animais é muito interessante quando a gente traz esse olhar aqui. Quantos de nós que não querem olhar a relação com os animais? A dinâmica oculta que os animais nos mostram. Porque vai nos levar para um lugar de amadurecimento. Vai nos levar para um lugar... Gente, o comportamento do animal... Não é aquele lugar que a gente está olhando, é um lugar, ele não é daquela forma. E muitas vezes você vai botar ele no lugar de algum familiar ou de algum... Ou de uma dor sua, de uma criança, de uma projeção sua. Sim. E ontem nós acabamos, né, ela ficou pós-reunião e nós ficamos conversando sobre os animais. O animal que ela trouxe, todo estrupiado... o animal que tá lá tem 4 meses, a dinâmica que tem das 2 cadelas. Então, assim, qual é a dinâmica? Porque é a nossa projeção. Eles vão acessar algo muito profundo nosso e vai nos levar para um lugar de amadurecimento. Então, quando eu não persevere em erro, seja qual for a justificação, a gente vai viver justificando. Enquanto eu tô justificando, eu quero dar lugar... Não, eu sou borderline por causa disso. Minha mãe é narcisista, por isso que eu sou assim. Meu pai é não sei o quê. Quais são as justificativas que você tá dando pra sua jornada? Não, mas o meu marido e mais é um anjo. Mas nunca sou eu. Nunca é. A gente sempre vai pro lugar de vítima. Sempre. Mas não em nenhum momento... Bom dia, amado, estou sem som, vou sair e voltar, tá bom? Beijo. A gente vai agora falar do Jesus no Lar. Bom dia, Angélica. Esse não teve, bom dia, Angélica. Esse não teve um final feliz. Não teve happy end, não. Não teve happy end, não. Mas fala muito da nossa vida. De bastante aprendizado. Riqueza de aprendizado. Vamos lá. Pra quem não conhece, Jesus no Lar, do Chico, capítulo 40. E aí, voltou? Voltou e tá 100%? O venenoso antagonista. Gente, que leitura desse venenoso antagonista. É a nossa vida. Bom dia, Rosane. É a nossa jornada. O quanto a gente precisa prestar atenção. Sabe? De verdade. Esse livro fala muito da nossa vida. Esse livro é muito gostoso. Esse livro fala muito de nós. Vai, amor, lê. O venenoso antagonista. Diante da noite,
refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Vamos embora. O Senhor nosso Pai, agora é Jesus falando a historinha, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e desfeita. E, para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste, e tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Então, quando eles começaram a distribuir caridade, fé, as trevas olhou para aquilo e falou assim: ah, vou atacar vocês. Ontem, nessa conversa sobre Coda, sobre o AA, sobre essas reuniões, os doces passos da Irmandade, né? Tem um nome lá de grupo da Irmandade, falando sobre esse lance aqui das trevas, quando começaram a fazer esse movimento espiritual, ela trouxe assim: toda reunião é baseada em Deus. Os passos, 12 sim, passos. os 12 passos lá. E aí, ela falou assim: Kelly, parece uma desobsessão. Uma reunião de desobsessão. Quantas vezes a gente vai tentar melhorar em algo ou fazer um movimento onde os amigos não tão legais, a galera das trevas vai tentar atrapalhar. E vai vir com força total contra a gente. Assim que você incomodar, assim que você trouxer uma luz de sabedoria, uma luz de conhecimento para alguém, elas vão te atacar. E aí é o que aconteceu nesse livro, livro, né? Sim. E aí aconteceu aqui nesse livro. Então, se a gente não tá muito acordado e firme no propósito, vão te derrubar. a gente vai cair. E aí o príncipe das trevas, né? E aí o espírito das trevas passou a mover ele nas guerras tenaz. Olha o que aconteceu. Nossa. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Então, primeiro foi a maledicência. E eles venceram com tolerância. A segunda foi a pobreza. Mas eles conseguiram firmes no serviço e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Não, a calúnia é... Gente, quem suporta um julgamento? O quanto você sustenta quando alguém fala mal do que você faz? Ontem, na palestra lá na casa, a gente escutou a palavra a água da paz. Você já escutou a água da paz? Já, amor. É coisa lá do Chico, né? Água da paz. Quando alguém falar alguma calúnia de você, você coloca a água da paz. Você bota a água na boca e deixa ela lá dentro. Você não fala nada, fica quieto. As calúnias. Em seguida, tormentou-lhes com a serpente da calúnia,
Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram-se construtivo silêncio. Eles usaram a água da paz. É amor. verdade. E derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que o visitava ao Pai que está aos céus. Tomar cuidado com... Os rótulos. E os mestre. elogios, né? Os elogios, né? Os mestres, né? Os magos. Ai, você tem muito conhecimento. Nossa, você é muito boa. Estamos todos em aprendizado, isso sim. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Até a riqueza eles conseguiram. Riqueza. Apavorado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza. O demônio da tristeza. Aciona quando tem muitos elogios, sim, exato. Tem que tomar muito cuidado. Mantermos a humildade é essencial. Enviou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: olha só, gente, o demônio da tristeza que conseguiu alcançar a mente do patriarca de uma forma bem sutil. És um homem, fala o demônio da tristeza. És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão incessantemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faz penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Olha, gente, o que o demônio da tristeza fez com ele? Trouxe a culpa. Ficou lá no ouvido dele falando: olha quem você é. Quem é você para estar nesse lugar? Um minuto. Acordou? Bom dia, meu lindo, delicioso. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sempre que acendemos uma luz, somos atacados. Firmemente o pensamento em Jesus. E sigamos a tarefa. Isso aí, Angélica. Tem que estar muito desperta, muito desperta. Muito esperto. E aqui não é diferente. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre de maneira irremediável. Olha só, né? Ele acreditou no que a mente estava falando para ele. Ele acreditou. Não é fácil. Não é fácil. Ele acreditou na culpa. Ele esqueceu, né? Ele esqueceu que é no trabalho, nisso aqui. No trabalho, através do próprio trabalho, na execução dos celestezinhos que ele ia melhorar, que ele ia trabalhar as faltas dele. Olha, por mais que você se sinta culpado, por mais que você se sinta
triste, por mais que você se sinta que errou de alguma forma, há sempre aquela historinha, essa história sempre vem na minha cabeça, do Chico, que você sempre tem um novo dia para recomeçar. Ah, sim. Sempre tem essa oportunidade de você ter mais um dia. Uma boa noite de sono, nada para recuperar, nada como um bom recuperador para você renovar as forças e continuar mais uma vez. Sim. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Olha o que a tristeza faz com a gente. Traz a depressão, traz burnout, Traz a morte. traz isso. Porque a gente acreditou na mente. Eu acho que a gente está passando por uma época, né, de que algumas coisas básicas estão sendo resolvidas. Moradia, comida. Então as trevas estão atacando a gente com isso, né? Com a tristeza, com a depressão. E é mais um desafio que a gente tem na nossa sociedade. Sim. A tristeza então é muito grande. Vendo desaparecer, acho que a gente tem que botar a mão na consciência também um pouco, que tipo assim, a nossa sociedade nunca foi tão rica. Porque se você pensar, sei lá, 100 anos atrás, a gente não tinha um monte de medicamento. Pessoas morriam por doenças tão fúteis. É. E hoje isso não existe mais. Enfim. Continuemos? Vendo-os desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Então ele conseguiu envenenar a família inteira. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem a necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Gente, uma pequena sugestão de tristeza. Olha que loucura. O que uma sugestão de tristeza é capaz de fazer? E é mesmo, porque foi nesse lugar que eu adoeci. Foi nesse lugar que eu fui pro fundo do poço. Foi nesse lugar onde tudo ficou cinza. Foi nesse lugar que eu deixei de comer. Não entrava nada, só vomitava, eu só entrava líquido. Eu não conseguia comer comida. E era nesse lugar da tristeza profunda. Muito louco isso, né? Muito louco. Se eu não tivesse passado por esse lugar, quando a gente passa por esse lugar, a gente consegue mensurar a vontade de ficar deitada, tudo muito cinza, mas ao mesmo tempo eu tinha uma vontade muito grande de voltar a respirar. Porque eu tinha saudade da Kelly, mas alegre, feliz, cheia de projeto. A minha vida inteira foi de projetos. Como assim que agora eu não tenho mais? Tem alguma coisa errada? Então eu sabia que tinha uma coisa errada. E que eu precisava sair desse lugar. Então pra mim era muito claro que eu precisava sair desse lugar. Eu não queria esse lugar da tristeza. Igual quando aparece a ansiedade, hoje eu sinto no meu corpo, eu consigo ter essa percepção. Você existe, mas você não é minha. Eu acolho, você tá aqui, mas ó, segue seu barco, segue seu rumo. Me diz aqui o que você quer. Pra onde eu preciso olhar? Então, se vem a tristeza, olhar face a face. Vamos lá. Pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou interferir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiram guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente. E agora tá O finalzinho, né? a cereja do bolo de Jesus. Vamos lá.
Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Lê de novo. Vou ler. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza nada mais é do que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Isso, lê. Isso. Sim, é a vontade que nos tira desse lugar. Foi assim que nos levou a ter AVC. O corpo, a Angélica também já esteve nesse lugar. As tarefas espírito me tiraram desse lugar. Não é fácil. Mas com a ajuda de benfeitores espirituais eu saí. Tudo está entrelaçado. Além do olhar sistêmico de alguém do nosso sistema que a gente pode, aí tem a nossa psique. Por isso a importância de aterrar. Porque senão a gente fica tudo o que é o espiritual. Que é o espiritual. E nem tudo é espiritual também. Igual essa pessoa que teve ontem aqui. Então ela ontem chegou falando de Deus, porque nas reuniões tudo é coisa lá do Deus, tudo é coisa lá de Deus, tudo é coisa lá de Deus. Calma aí, tem a minha psique. É sim, mas precisa trabalhar tudo junto. Então a gente precisa muito aterrar, porque senão quem é reencarnacionista fica tudo pensando que é coisa de vida passada, que é coisa... Não é? Que são os amigos, os obsessores aí. Os amiguinhos das trevas. Os amiguinhos da treva, ok, pode ser também, mas não é só isso. Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida nessa história. O material sempre, precisamos trabalhar a psique sempre, essa parte de aterrar, essa parte material. Senão a gente fica muito lá no mundo espiritual, porque é tudo meu passado. É tudo lá de trás. Não, nem tudo é lá de trás e nem tudo é lá dos obsessores. Não, é porque eu nasci pra ser assim, né? A gente vem com a história reencarnacionista. Como trouxe a nossa primeira palavra aqui, colocar a mão na massa. Tenhamos autoconsciência. É a primeira leitura. A leitura é olhar pra sua consciência. Como tá seu comportamento? É autoconsciência. O que você tem feito? Que foi a primeira leitura. Por que você só reclama dos outros e não das suas próprias atitudes? Vamos embora pra nossa prece, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, simbora. Muito bom. Sigamos. Que reflexão de hoje gostosa. Vamos fazer a nossa prece. Encerramento. Senhor, bom e amado Mestre, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Que conhecimentos ricos, que sabedoria que nos trouxe hoje. Primeiro, o convite à autoconsciência, a olharmos para dentro, para os nossos defeitos, para as nossas atitudes, para as nossas vaidades. E o segundo nos trouxe que sempre que em algum momento trouxermos a luz a nós ou a quem estiver com a gente nessa caminhada, seremos atacados. E o convite é seguir em frente, calar a boca, ter mais humildade, e não abraçar a tristeza. Seguir alegre, porque a vida é
muito boa. É muito gostosa. A vida pode ser leve, sim. A gente só tem que agir. Obrigado por mais um dia. Que tenhamos uma excelente semana. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos nos vigiar todos os dias. Cláudia, é só ver que vai ficar gravado, tá bom? Um dia lindo pra gente. Autoconsciência e o veneno antagonista. E simbora nós. Um beijo, fica com Deus. Boa semana pra nós. Que possamos vibrar no amor. Um excelente domingo pra gente também, pra você também, querida. Assim seja. Amém. Beijo, que possamos fazer autoanálise da nossa jornada todos os dias. Lindo dia, Rosane. Todos os dias. É muito importante que a gente olhe no final do dia. E aí, como é que foi? Valeu, Paty. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo!